Olá pessoal, boa noite. Eu estou aqui com a advogada Evelyn Arruda. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, boa noite a todos. Seja muito bem-vinda, obrigada pelo convite. A Evelyn é advogada e ela veio falar com a gente aqui hoje sobre o tema da reforma trabalhista, que é um tema que causou muita polêmica e ainda causa muita polêmica, né, Evelyn? E a gente veio esclarecer algumas questões, trazer informação para você que está aí, que ainda não tem muita clareza sobre o que aconteceu com a reforma trabalhista, o que já está funcionando com clareza e quais assuntos ainda a gente também não sabe muito bem como que ficaram, né? Então a gente tem que acompanhar para poder tomar aí os passos certos e as medidas certas, conforme essas mudanças. Então, Evelyn, queria muito começar esse momento para que você contasse para a gente uma introdução, né? Quando que foi que entrou a reforma trabalhista, quais foram as principais mudanças e na sequência a gente já entra nos assuntos realmente. Bom, a reforma trabalhista entrou em vigor em novembro de 2017. Tá. Então, desde lá, já estão sendo aplicadas as coisas que surgiram, que foram alteradas na CLT, que foram alterados mais de 100 artigos. 100 artigos? 100 artigos. Então, foi muita mudança mesmo. Né? E essas mudanças trouxeram muito impacto realmente nas relações de trabalho. E vários assuntos como jornada, negociado sobre legislado, surgimento do contrato intermitente, a legalização do teletrabalho, legalização da terceirização. Então, foram muitas mudanças realmente. E todas elas, sem exceção, geraram bastante impacto. Pois é, e sabe que essa polêmica que a gente fala, que a gente vê até hoje, né? Queria que você comentasse um pouquinho o que acontece. Na época, a gente ouvia falar até alguns juízes que não estavam muito a favor e falavam, não, eu não estou de acordo com isso, eu não vou seguir. Mas é possível um juiz não seguir aquilo que foi determinado? Então, é que, na verdade, uma das principais polêmicas que surgiram é que algumas situações há um entendimento dos juízes, de alguns sindicatos ou até mesmo de alguma parte dos trabalhadores de que foram retirados direitos trabalhistas. Né? Então, como houve uma flexibilização na lei, há quem defenda que foram retirados direitos. Né? Algumas situações realmente o trabalhador perdeu, mas outras foram regulamentadas coisas que já aconteciam. Então não é que foram retirados direitos, né? Eles foram regulamentados. Uma forma de oficializar aquilo que já vinha acontecendo. E, em tese, o juiz tem que cumprir a lei. Nós já vimos algumas decisões de juízes que falam que não concordam com a reforma e não aplicam a lei como ela deveria ser aplicada. Mas o correto seria aplicar a lei. Ela entrou em vigor, ela está em vigência. Né? Tem isso deve gerar ainda uma certa insegurança por parte dos empresários, né, e dos gestores de RH na tomada de algumas decisões, né? Imagino que ainda é uma questão de avaliar muito o risco daquilo, né? Isso, tem muitas situações que ainda não tem um entendimento pacífico, até porque algumas situações a própria lei tem lacuna, não ficou muito clara. Então, os empresários estão realmente se segurando um pouco, porque estão aguardando qual será o posicionamento do judiciário. E como ainda não tem muita prática, também não tem muita demanda. E a reforma trabalhista também reduziu consideravelmente o número de demandas trabalhistas ajuizadas, né? É mesmo? E por quê? A que você acha que isso se deve? Um dos principais aspectos é porque agora é possível condenar o trabalhador que pleiteia algum direito e que a justiça entenda que ele não tinha o direito ao pagamento de honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária. Então, antes, se ele entrasse na justiça e, digamos, fez 10 pedidos e perdeu todos, foi uma ação totalmente improcedente, ou fez 10 pedidos e ganhou 8, ele não teria que pagar nada por isso, por ter perdido 2 pedidos ou por ter perdido uma ação inteira. Agora não. Se ele não ganhar algum pedido, ele vai ser condenado em pagamento de honorários para o advogado da parte contrária, que pode variar de 5% a 15%, de acordo com o que o juiz arbitrar. Então ele vai pagar de 5% a 15% dos honorários do outro advogado. Isso. Então, por exemplo, eu alego que eu tenho direito à hora extra e eu entro na justiça questionando a hora extra. E no momento da produção da prova, o juiz entende que eu não tenho direito à hora extra, ou que elas já foram pagas, ou que eu realmente não fiz hora extra, então eu não tenho direito a receber. Então, como eu fiz um pedido e não ganhei, ele vai me condenar a pagar honorários, digamos que você seja a parte contrária, ao seu advogado. Então, antes não existia essa condenação, e agora existe.
Então, muitas vezes, agora as pessoas estão um pouco cautelosas para ingressar na justiça, se eles acham que eles não têm uma prova robusta ainda para comprovar o direito que ele acha que tem. E o próprio advogado deve fazer também essa orientação ao seu cliente, né? Olha, eu acho que a gente não vai ganhar essa causa. Será que vale a pena entrar? Não vale a pena entrar? É bacana isso, né? Não sei, estou falando com um olhar de leigo aqui, mas eu acho que é interessante, porque daí a gente não polui também, né, o número de processos que às vezes não são improcedentes, né? O que você acha? No meu ponto de vista, eu acho que deu uma moralizada. Porque, na prática, o que nós víamos é que realmente muitas pessoas entravam na justiça e tinha aquela cultura, não, eu tenho direito à hora extra. Então, já que eu tenho direito à hora extra, eu vou pedir hora extra, eu vou pedir dano moral, eu vou pedir insalubridade, eu vou pedir outras coisas, porque vai que a empresa não se defenda, ou vai que eles não consigam provar que eu estou errada, né? E acabavam ganhando, né? Mesmo às vezes sem ter direito, eles acabavam ganhando. Então eu acho que deu uma moralizada, porque agora, se eu pedir alguma coisa e foi constatado que eu não tenho direito, eu vou pagar honorários. Então, além de ter enxugado a justiça por conta disso, né, as pessoas têm receio de serem condenadas a pagar alguma coisa, agora elas entram pedindo somente aquilo que elas acreditam que tenham direito mesmo, aquilo que era um plus. Né? Vou pedir, vai que dá? Vai que dá. Hoje já não acontece mais. Entendi. Né? Então, deu uma moralizada. Né? Que bom, né? E você tinha tocado no assunto ali do contrato intermitente, como uma das mudanças aí da reforma trabalhista. Você pode explicar para nós o que é o contrato intermitente? Claro. O contrato intermitente é quando você contrata uma pessoa somente quando a empresa tem necessidade do serviço dele. Então, ele surgiu para formalizar atividades que as pessoas acabavam contratando por diária ou como freelancer, né? Então, foi para formalizar um contrato de trabalho, uma prestação de serviço. Então, a pessoa ela é chamada somente quando há necessidade. Então, por exemplo, eu estou lá na minha empresa, tenho um restaurante, né? Então, eu tenho os meus garçons que já trabalham comigo e eu sei que no domingo, esse domingo vai ser um feriado. Então, provavelmente, o volume de pessoas que vão frequentar o meu restaurante vai aumentar. Eu preciso de um garçom para trabalhar nesse domingo específico. Ao invés de eu contratar uma pessoa sem registro, sem nada, eu registro a carteira de trabalho dele, mediante um contrato intermitente, e eu tenho que tomar o cuidado, porque a lei prevê que a pessoa tem que ser comunicada com 3 dias de antecedência. Então, 3 dias antes, eu entro em contato com esse trabalhador, falando que eu tenho um serviço no domingo, se ele tem interesse ou não em trabalhar para mim. E o empregado, por sua vez, tem o direito de recusar. Né? Porque qual a diferença de contratar ele dessa maneira ou como um PJ, como um prestador de serviço só para domingo, naquele horário, naquele dia? É que, na verdade, o PJ, a diferença é que, primeiro que ele teria que constituir uma pessoa jurídica. Então, digamos, se eu quisesse te contratar para trabalhar no domingo para mim, como PJ, primeiro que você teria que formalizar e criar uma empresa, né, ainda que individual, mas você teria que fazer a formalização da tua empresa para você poder emitir nota fiscal. Mas a questão principal é a da subordinação. Toda vez que eu precisar contratar uma pessoa para trabalhar mediante subordinação, ela é empregado. Então, não pode ser contratada como PJ. Daí, nesse caso, entra a modalidade do contrato intermitente. Isso, aí poderia entrar, porque eu não preciso sempre desse trabalhador, mas eu sei que de vez em quando eu vou precisar. Então, eu já formalizo um contrato de trabalho, né? Eu tenho que registrar, consignar na carteira de trabalho dele que é um contrato intermitente, eu tenho que fazer um contrato por escrito, indicando que é um contrato intermitente, e quando eu precisar desse trabalhador, eu faço a convocação. E toda vez que você chamar, por exemplo, imagine que 2 domingos depois você precisou chamar ele de novo. Você faz um novo registro na carteira de trabalho dele ou não? Não, o registro é feito de uma vez só. Então, eu contrato hoje, por prazo indeterminado, e eu chamo sempre que eu precisar. Então, a grande crítica que se faz a esse regime de trabalho é porque, às vezes, um trabalhador pode ficar um mês sem ser chamado. Né? E ele só vai receber quando ele trabalhar. Então, se eu contratar a pessoa hoje, nessa modalidade, não chamei esse mês inteiro, não vai receber nada esse mês. Né? E se eu chamar para trabalhar um dia, ele vai receber por um dia de trabalho.
E esse, o valor, por exemplo, que ele recebe, isso tudo já é acordado antes naquele contrato. Isso. O valor tem que ser assim. Se for uma categoria que não tenha convenção coletiva, vai ser o salário mínimo. Tem que garantir o salário mínimo nacional. E se for um estado que tem o salário mínimo regional, eu tenho que garantir o salário mínimo regional. Mas no caso de um dia, você vai fazer proporcional daí. Então, se eu contratar para uma hora ou por um dia, 10 dias, eu pago proporcional ao número de horas que ele trabalhou, ao número de dias que ele trabalhou. Tá. Se for uma categoria que tem um piso normativo previsto, eu tenho que garantir esse mínimo, né? Então, ele vai receber proporcionalmente ao valor previsto como piso da função dele naquela categoria. Entendi. E daí, junto com isso, ele também recebe as outros, por exemplo, a INSS, a empresa tem que recolher isso também? Tem. E aí também é outra crítica que se faz, porque nessa modalidade de trabalho, ele só vai receber quando ele for chamado. Mas cada vez que ele for chamado, é como se eu fizesse uma rescisão do contrato dele. Então, eu contrato o trabalhador para trabalhar 3 dias. Fim dos 3 dias, eu vou pagar o valor correspondente aos 3 dias de trabalho, né? Eu vou pagar 13º proporcional, férias proporcionais, FGTS proporcional. Nossa, ficou complexo essa conta, né? Ficou bem complexo. E para uma empresa que geralmente, por exemplo, uma empresa pequena, que nem muitas vezes não tem o profissional competente para saber essa informação, né? E a lei já deixou muita lacuna. Então, na lei não dizia se esse pagamento teria que ser imediato, se eu poderia fazer no 5º dia útil do mês subsequente, né? Então, existem vários entendimentos. Tem pessoas que defendem que não, como o salário pode ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, mesmo que ele trabalhe no começo do mês, eu posso pagar até o 5º dia útil do mês subsequente. Tem gente que já defende que teria que ser agora. O aviso prévio, a lei não fala nada. E aí, eu tenho que pagar aviso prévio, eu não tenho que pagar agora proporcional. Então, assim, o benefício para o empregado seria até essa parte do registro, de ser formalizado, né? E também esses recolhimentos, que apesar de a gente não saber exatamente como que vai calcular, eles estão previstos lá que a empresa tem que pagar, né? Proporcional de férias, de 13º. Os direitos trabalhistas são os mesmos, né? Porque ele é um empregado. Então, os direitos trabalhistas, todos que são previstos para todos os empregados, também são previstos para ele. Entendi. Né? A diferença é que cada vez que ele trabalhar, ele já recebe. Entendi. Né? E proporcionalmente aos dias ou horas trabalhados. E a terceirização? Queria falar um pouquinho sobre o formato de terceirização, para a gente poder até diferenciar, né? O que é o contrato intermitente, que a gente acabou de falar, o PJ, você também já comentou, que a pessoa precisa constituir uma empresa. Isso, e não pode ter subordinação. Aí não pode ter subordinação. E a outra modalidade que é a terceirização. Quais são os requisitos dessa forma? A terceirização também teve uma mudança na legislação, porque antes não havia previsão legal da terceirização. Era uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331, que falava que nas atividades meio era possível terceirizar alguns serviços. Então, serviços de limpeza, serviços de vigilância, estava previsto nessa súmula. Agora, com a lei, não só regulamentou uma prática que já existia no mercado, como ampliou da atividade meio para a atividade fim. Então, o que significa isso? Talvez, para facilitar o entendimento, uma instituição financeira seja mais fácil. Se eu tivesse, eu tenho lá um banco X, antes ele poderia terceirizar o serviço de limpeza, serviço de vigilância, de copeira, né? Mas ele não poderia terceirizar um caixa. Porque o caixa está ligado à atividade fim dele. Entendi. Agora, com a reforma, se ele quiser contratar um caixa através de uma empresa prestadora de serviços, ele pode. Porque ele pode terceirizar a atividade fim. Né? E a terceirização sempre tem que ter uma empresa intermediando essa relação. Então, o tomador do serviço contrata uma empresa que contrata um trabalhador para trabalhar nesse tomador. Né? Tem esse triângulo. E dessa forma, a empresa que contrata essa outra empresa, ela não tem daí os passivos trabalhistas, ela não tem esse compromisso, né? Porque o compromisso a responsabilidade dela é subsidiária. Então, ela só vai pagar esse trabalhador se a empresa empregadora, real empregadora, não pagar. Né? E se ela não tiver condições, porque primeiro eu vou atrás de todos os bens dessa tomadora e só em não havendo condições mesmo é que eu vou atrás da tomadora. Entendi. Né? A única coisa que tem que ter muito cuidado, agora que pode ser atividade fim, né? É porque
o elemento subordinação, ele tem que estar caracterizado entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços. Então, se eu tenho um banco e eu contrato um caixa por uma empresa de terceirização, eu não posso dar ordens diretas a esse caixa. Qualquer coisa eu tenho que falar com essa empresa e essa empresa vai falar com o trabalhador como que ele tem que fazer. Qual que é o horário que ele vai trabalhar, ela que vai controlar, quais são as atividades que ele tem que exercer. Então, se tiver qualquer problema, ninguém do banco pode chegar para o trabalhador e falar, olha, você chegou atrasado, ou olha, você não fez isso direito, isso aqui está errado, ou isso aqui tem que ser feito dessa forma. Não, ele tem que ter uma pessoa de contato da empresa de prestação de serviços, falar com essa pessoa, olha, o serviço tem que ser assim, tem que ser trabalhado nesse horário, olha, essa pessoa chegou atrasada, então eu preciso que você chame a atenção dela, porque a partir do momento que ele começa a ter ingerência nessa relação, ele atrai o vínculo empregatício para ele. Entendi. Então, essa terceirização é considerada nula e se declara o vínculo direto com o tomador. Nossa, nada é simples aqui nesse Brasil, né? Então, com uma atividade fim é muito difícil, né? Porque porque se você contrata uma empresa para uma coisa que não é relacionada ao seu negócio, é mais fácil. Agora, a partir do momento que você contrata para trabalhar no seu negócio, você fica aflito ali, né? Quer fazer a gestão daquela pessoa, então, isso que complica. Evelyn, quero agradecer muito a tua presença. A gente já vai finalizando a nossa entrevista de hoje. Eu que agradeço. Você quer deixar alguma mensagem, algum outro comentário final antes da gente finalizar? O comentário que eu teria, isso é tanto para o trabalhador quanto para a empresa, é que tem que ter muita cautela ainda com relação às mudanças que foram feitas na lei, porque tem muitas situações, como o próprio contrato intermitente, né, que ainda não tem uma segurança jurídica, a gente não tem um entendimento pacífico. Então, tentar fazer da forma mais certinha possível, né, observar bem como é que está a lei, para evitar alguma discussão maior, porque ainda tem situações que estão bem... Nem os advogados sabem ainda como vai ser. Então, legal. Fazer com cautela. Ai, que bom. Então, quero até aproveitar esse momento que a gente está finalizando uma primeira entrevista aqui com a Evelyn, para contar para você que a partir de agora, toda terça-feira, nós teremos um momento de orientação jurídica com a Evelyn Arruda. Então, que você se programe para que possa acompanhar e ficar sabendo de todos os direitos trabalhistas, direito do consumidor e todo o assunto que a gente vai trazer aqui, interessando a você nessa questão trabalhista. Então, toda terça-feira, às 9h30 da noite, fique com a gente para acompanhar as orientações jurídicas. E a gente se encontra, então, na próxima terça, não é isso? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa Daqui noite. a pouquinho você fica com o Momento Imobiliário com a Andressa Marques.